Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel. Eu estou gravando esse vídeo para falar para vocês sobre o Wake Up. O Wake Up existe para despertar e capacitar jovens para que eles sejam e façam discípulos de Jesus em todas as nações. O nosso sonho é ver essa galera jovem fazendo discípulos de Jesus por todo esse mundo. E você pode fazer parte disso. No Wake Up, você vai ser encorajado a aprofundar o seu relacionamento com Deus, a desenvolver uma vida constante de oração e de leitura da palavra. Você vai fazer novas amizades, vai conhecer novos lugares e terá muitas oportunidades de servir. Você também vai participar de oficinas de capacitação na área de evangelismo e missões, de várias aulas do seminário e também de viagens missionárias, incluindo uma viagem transcultural. É uma experiência única que pode levar você a entender qual é a sua vocação no reino de Deus. Eu quero convidar você a acessar o nosso website ou a nossa página no Facebook para saber mais. Nós vamos te mandar um e-mail com todas as informações que você precisa e vamos estar orando por você. A gente tem orado para que Deus desperte jovens dispostos a servir no reino. E eu gostaria muito de ver vários de vocês com a gente no ano que vem. Então é isso, galera. Se Deus permitir, nos encontramos no Wake Up do ano que vem. Um grande abraço e que Deus abençoe cada um de vocês. Olá, seja muito bem-vindo à Faculdade Batista Pioneira. Estamos iniciando mais uma live teológica das nossas quintas-feiras e é um privilégio, uma honra ter você conosco nessa live e agradecemos também por nos receber aí na sua casa, no seu trabalho. Com certeza você vai poder aprender mais a palavra de Deus, das coisas do reino, e hoje o tema é interessantíssimo. Logo, logo vamos estar abordando algumas perguntas que nós trabalhamos em cima da temática das parábolas. Essa live é promovida pela Faculdade Batista Pioneira, instituição de mais de 50 anos de investimento no reino e na vida dos vocacionados. Essa faculdade, essa instituição tem encarado a palavra de Deus, a Bíblia, como realmente ela é palavra de Deus. Levamos a sério as Escrituras e temos uma trajetória marcada pela excelência, pela dedicação nas coisas do reino, no preparo dos homens e mulheres de Deus que têm servido as igrejas à nossa volta e no mundo afora. Você pode fazer parte da família FBP também, a instituição número 1 entre as faculdades batistas do Brasil. Se você deseja conhecer um pouquinho mais dos nossos cursos, da nossa história, você pode acessar o nosso portal batistapioneira.edu.br e conheça um pouquinho dos nossos cursos. Aqui, a sua vocação é levada a sério. Hoje, nós vamos estar abordando uma temática em cima das parábolas de Jesus. E essa live é fruto de um curso ao qual nós estamos oferecendo na nossa plataforma fbponline.com.br, o curso das parábolas de Jesus, que você pode estar cursando e se aprofundando mais no assunto. Estamos com uma super promoção de 50% na inscrição. Você pode entrar no nosso portal e fazer a sua inscrição, que vai estar no valor de apenas R$ 24,50. Para que pudéssemos ter esclarecimentos a respeito das parábolas, convidamos uma pessoa especial aos nossos corações, especial para essa instituição, que é o pastor Clayton, que está conosco aqui nessa noite. Pastor Clayton é marido da Marivete, pai da Hannah, graduado em Teologia e Filosofia, mestre em Teologia e Novo Testamento, doutor em Teologia. É diretor aqui da Faculdade Batista Pioneira, onde ele leciona desde o ano de 2001. É pastor de missões na Primeira Igreja Batista de Juí. Também é presidente da ABBET, Associação Brasileira de Instituições Batistas de Ensino Teológico. E é uma grande honra, pastor, ter você conosco. Muito obrigado. Obrigado, pastor Nathan. Obrigado pela oportunidade da gente poder compartilhar um pouco sobre esse tema de parábolas, que para mim é um tema fantástico e a gente já faz algum tempo que a gente pesquisa sobre esse assunto. Você falou da instituição que tem
mais de 50 anos de história, né? Há mais ou menos 20 anos atrás, quando estava completando o curso de graduação aqui, eu comecei os estudos com meu TCC de graduação sobre esse assunto de parábolas. E desde lá a gente vem estudando um pouco sobre isso e espero poder compartilhar um pouco e transmitir um pouco sobre os ensinos de Jesus através das parábolas. Certo, pastor. Realmente é uma honra ter o pastor conosco abordando esse assunto e vai falar com bastante propriedade. Vi que o pastor trouxe ali 2 materiais que são frutos dos seus esforços em cima dessa temática. Poderia falar para nós de forma breve a respeito dos materiais, pastor? Tranquilo. Esse TCC que foi feito no ano de 99, no milênio passado ainda, né? Ele acabou depois servindo como base também de uma dissertação de mestrado e posteriormente foi transformado nesse livro que é As Parábolas de Jesus e seu ensino sobre o reino de Deus, onde além da fundamentação teórica, o que é uma parábola, como é que ela funciona, as características, interpretação, temos mais 42 parábolas sendo analisadas, contextualizadas e aplicadas também. Então, é fruto daquele trabalho que começou lá atrás. E, em decorrência disso, surgiu mais tarde, que foi a tese de doutorado, as ações parabólicas de Jesus no Evangelho de Marcos, que é uma decorrência do estudo de parábolas. Parábolas são as histórias contadas de Jesus e as ações parabólicas são gestos, atos de Jesus que têm um significado diferente. Mas isso a gente conta num outro dia. Tá? Certo, pastor, certo. Aproveito também para convidar você que está conosco nessa live para compartilhar essa live para que outros irmãos, o pessoal da sua igreja possa acompanhar conosco. Você pode deixar nos comentários a sua contribuição, você pode também deixar nos comentários a sua pergunta. Nós vamos estar com a nossa equipe avaliando aquilo que vai dar tempo de colocar ainda dentro dessa live, então você pode aproveitar esse espaço. Também pedimos que nos comentários você marque a sua igreja e a cidade de onde você está assistindo essa live, para que a gente possa ter um pouquinho de noção da expansão e até onde estamos chegando com o nosso material oferecido de forma online. Bom, a temática de hoje é em cima de parábolas e temos por título o ensino de Jesus através das parábolas. Então nós vamos estar fazendo algumas perguntas ao pastor Clayton, que vai nos esclarecer o assunto, mas nós temos uma pergunta para você que nos acompanha aí através da telinha. Nós estamos liberando um quiz que tem a seguinte pergunta: uma parábola pode conter mais de uma lição? Será que uma parábola, quando lida, pode ter 2, 3 lições ou mais? Você pode dar a sua opinião, o pastor Clayton vai dar a opinião dele daqui a pouco mais, mas gostaríamos de ter também a sua posição a respeito dessa questão. Participe conosco. Vamos lá então para as perguntas, pastor Clayton. Temos uma lista vasta aqui de perguntas e com certeza vão ser perguntas importantes para aqueles que são leitores da palavra de Deus. A primeira pergunta é a seguinte: o que é uma parábola? Foi Jesus que criou esse negócio ou já era utilizado no mundo da época? E aí, pastor? Muito bom. Para a gente entender esse assunto, nada melhor do que começar com uma definição do que é esse. Para nós é um gênero literário, né, porque nós temos as parábolas de forma escrita, mas que era, na época, uma forma de comunicação, uma forma de argumentação que as pessoas usavam na hora de conversar, na hora de tentar convencer alguém. Uma das melhores definições que eu ouvi sobre parábolas é que parábola é a explicação de algo desconhecido através de figuras conhecidas. É a explicação de algo desconhecido através de figuras conhecidas. Eu vou dar um exemplo para ver se a gente consegue entender isso um pouco melhor. Jesus queria explicar para os seus discípulos, que eram pescadores, pessoas simples de aldeias, né, da região ali da Galileia, ele precisava explicar algo sobre a consumação do reino de Deus. Se ele entrasse com o Pedro e o João explicando que consumação, eles não iam entender direito como é que isso funcionava. Então ele disse que é assim como um pescador que lança a sua rede, traz peixes bons e ruins, separa uns para um lado e outros para outro, assim será na consumação do reino de Deus. E aí com certeza os discípulos, dos quais boa parte deles eram pescadores, devem ter dito: pai, eu entendi porque está na minha praia, né? O que ele fez? Ele pegou algo desconhecido,
que é o conceito de consumação do reino de Deus, eles não conheciam sobre isso, e jogou ao lado disso um conceito conhecido que era a rede, a pesca, que era algo que eles faziam no dia a dia. Inclusive, a palavra, o termo parábola, ele traz justamente isso. Ele vem de duas palavrinhas gregas, uma é bolê, que vem do verbo balo, que é jogar, e pará, que é ao lado de. Então, uma parábola é jogar algo ao lado de. Então, eles não entendiam o que era a consumação do reino de Deus. Joga ao lado disso algo que eles já conheciam e, com isso, eles conseguem entender aquele conceito um pouco mais difícil. Esse tipo de argumentação ele não foi criado por Jesus. Ele já era utilizado pelos rabinos, pelos mestres da época. No Antigo Testamento nós temos algumas parábolas, embora são pouquíssimas. Eu lembro de uma que é muito interessante, que é a parábola que o Natan conta para o seu xará, conta para Davi, quando o Davi havia adulterado, quando Davi havia enviado o Urias para frente de batalha, e o Natan tem que ir lá exortar o rei. Mas exortar o rei não é tão simples assim. Então, ao invés de fazer isso de forma direta, ele faz isso através de uma parábola. E é muito bem sucedido na missão que ele tinha. Então, as parábolas não foram criadas por Jesus, mas eu não tenho dúvidas que Jesus foi o mestre das parábolas, aquele que mais ou melhor soube utilizar esse método de argumentação. Certo, pastor. O senhor falou a respeito de que a parábola ela traz algo que é desconhecido através de algo conhecido. Mas é interessante que quando nós lemos na palavra de Deus as parábolas sendo contadas por Jesus e o contexto pós-parábola, parece que às vezes o povo ouvia algo que era comum ao cotidiano, mas eles não entendiam. Então, será que as parábolas, daria para se dizer que, ao invés de clarear o entendimento de algum assunto, de alguma lição de Jesus, às vezes obscurecia o entendimento deles? Como o senhor explica essa questão do povo não entender, às vezes, alguma parábola? Bem interessante isso. Eu diria que, em termos gerais, o propósito das parábolas é um propósito didático, né? De facilitar a compreensão, inclusive a questão das pessoas poderem memorizar aquela história e depois, quando estão lá em casa, no trabalho, relembrar a história e começar a refletir, mas sobre o que ele estava falando, por que ele disse isso, por que ele disse aquilo. Então, por um lado, é um propósito didático, um propósito de fazer as pessoas compreenderem mais facilmente. Mas tem um texto que deixa a gente um pouco encrencado, ele está nos 3 primeiros evangelhos, mas especialmente em Marcos capítulo 4, onde diz assim, Marcos 4, 10 a 12, diz assim: quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. A ideia é, explica direito esse negócio que a gente não está entendendo tudo aqui. E aí ele responde para os discípulos o seguinte: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus. Ou seja, através das parábolas é dado o mistério, não é só algum conhecimento, o mistério do reino de Deus, isso é muito profundo. Mas, aí ele complementa, aos de fora está, ou melhor, aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Aí a gente pega esse texto e diz assim, Jesus, aí não entendi mais nada, né? Escuta, é dado conhecer o mistério do reino de Deus ou é para não entender? E Jesus lança a mão de um texto que está lá no profeta Isaías, no Antigo Testamento. Daqui a uns dias vamos ter uma live com uma professora, uma excelente professora do Antigo Testamento, aí você pede para explicar lá em Isaías esse texto. Mas Isaías teve uma missão de pregar sabendo que muitos não iriam compreender, né, ou não iriam se voltar para Deus, mesmo assim deveria continuar pregando e ensinando. E Jesus lança a mão desse texto para falar sobre por que ele utilizava parábolas. Nós temos que entender que nos ouvintes de Jesus nós temos pelo menos 3 grupos diferentes. Nós temos os discípulos, que eram já os seus seguidores, que estavam todo dia junto com Jesus, acompanhando Jesus. Nós temos a multidão, que é aquela que está junto quando tem
multiplicação de pães, e a hora que a coisa apertou eles abandonam e fogem, né? E, além disso, nós temos um terceiro grupo que são os críticos de plantão, né? Os escribas, os fariseus, os mestres da lei, que estão o tempo todo ali procurando alguma coisa para colocar Jesus à prova, como diz inclusive na introdução de uma das parábolas. E parece que é para essa situação que Jesus dá essa explicação. Tem gente que vai entender. Mesmo gente muito simples, como os discípulos, eles não eram instruídos na lei, né? Lá em Atos, eles ainda são considerados incultos e iletrados, né? Enquanto você pega mestres da lei, que estão ali ao lado e parece que não estão entendendo nada. A mesma história, a mesma parábola. Um dos autores que eu li, ele diz justamente que a chave para entender esse dilema, por que uns entendem e outros não entendem, está no caráter dos ouvintes. A pessoa que estava disposta a entender, estava querendo compreender, estava querendo crer nisso, são histórias tão simples que até uma criança consegue entender. Mas, ao mesmo tempo, aquele que está ali do lado, só esperando para criticar alguma coisa, só esperando para pegar Jesus em alguma coisa, a história mais simples parece que ele não conseguia entender. Então, de fato, é meio um enigma, né? A mesma história, ela pode esclarecer para alguns e pode obscurecer para outros. E é o que, de fato, acontecia nas histórias que a gente vê nos evangelhos. Um dos autores que eu li também, ele diz que a parábola é uma espécie de um espelho, onde ela é contada para o ouvinte. E para que serve um espelho? O espelho serve para a pessoa se enxergar dentro dela e ver se precisa mudar alguma coisa ou não, né? Então, a parábola é contada para que a pessoa se enxergue dentro dessa história, se identifique dentro dela e perceba, poxa, eu preciso mudar a aparência, preciso ajeitar isso, preciso ajeitar aquilo, né? Então, via de regra, as pessoas entendiam o seu papel e mudavam onde precisava. Enquanto que algumas pessoas diziam, eu vou quebrar o espelho porque ele está mostrando coisa que não devia, né? Então, essa é a característica que tem por trás das parábolas aí. Muito interessante. Ok, e você que está participando dessa live, quer entender um pouquinho mais das parábolas? Uma dica, pegue a sua Bíblia, porque daqui a pouquinho nós vamos citar aqui algumas parábolas e é muito interessante você estar com a Bíblia na mão aí para poder abrir, ver a parábola e ter a explicação relativa a essas histórias contadas por Jesus. Pastor, nós temos ao todo 42 parábolas de Jesus, isso? Daria para se dizer isso? Depende do autor. Depende do autor. Isso, eu analiso 42, alguns autores dizem que são mais, mas às vezes pegam simples frases, né? Eu sou a porta e quer analisar como se fosse uma parábola, né? Normalmente parábola é uma história com enredo um pouco mais longa, então eu analiso 42. Ok. Nós temos uma boa quantidade de parábolas. Há um dito de que se nós perdêssemos a Bíblia toda e ficássemos apenas com as parábolas, a gente teria nas parábolas toda a mensagem do reino. É verdade isso, pastor? Olha, de fato é uma declaração, eu não lembro o nome do autor agora que diz isso, que se perdêssemos todas as escrituras e permanecêssemos apenas com as parábolas, nós teríamos um nítido ensino sobre o reino de Deus. Talvez seja um pouco exagerada a frase, mas tem um fundo de verdade muito grande, porque nós temos muitos ensinos, especialmente sobre o reino de Deus, nas parábolas. Nós temos um grupo de parábolas, que alguns até chamam de parábolas do reino, né? O reino de Deus é semelhante a, e aí conta a história, né? Se não me engano, são 13, 14 parábolas que tem essa fórmula no início delas. Mas, na minha percepção, todas elas, de alguma forma, tratam do reino de Deus, mesmo que não tenha essa fórmula inicial, porque elas tratam ou de como é o processo do reino de Deus, ou como as pessoas podem entrar no reino, ou como as pessoas agora devem conduzir a sua vida como membros do reino de Deus, ou como esse reino será consumado ao final dos tempos. Então, de alguma forma, todas as parábolas tratam do reino. Nós temos que cuidar um pouquinho que às vezes as pessoas têm um conceito equivocado do que é reino de Deus, né? Alguns, quando se fala de reino, reino sim, o milênio, né, que vai acontecer lá. Não, isso é um dos aspectos do reino de Deus. Reino de Deus é o domínio soberano de Deus sobre todas as coisas. Então, o reino de Deus já se manifestava no Antigo Testamento. Jesus, em dado momento, diz lá que se
se acontecem certas coisas, pessoas sendo curadas, demoniados sendo livres, pessoas ressuscitando, se isso está acontecendo, é chegado o reino de Deus entre vós. Ou seja, o reino de Deus já estava ativo na época de Jesus, por um motivo bem simples. O rei do reino estava entre eles, né? Mas espera, obviamente, uma consumação ao final dos tempos. Então a gente tem que entender corretamente o conceito de reino, e as parábolas sim ajudam a entender esse processo todo. Quando eu analiso as parábolas, eu coloco a ideia de reino de Deus em processo de realização. Já começou no Antigo Testamento, ele é inaugurado efetivamente com a presença de Jesus, que é o rei do reino, e vai se consumar lá ao final com a segunda vinda de Cristo. Ok. Pastor, ainda dentro dessa importante temática, as parábolas podem ou devem ser interpretadas literalmente? E uma pergunta que colocamos junto aqui também: e podem ser aplicadas à nossa vida cotidiana? O que o senhor tem a dizer? Visto que às vezes as parábolas parecem sair um pouco fora daquilo que a gente está vivendo, tem algumas coisas diferentes e estranhas. Será que a gente pode interpretar literalmente? Como que o senhor diz? Olha, a parábola, ela está muito próxima, pode ser considerada uma espécie de uma figura de linguagem. Então, nós temos que tomar todo cuidado na interpretação, porque ela é diferente, por exemplo, do que um texto histórico. O texto histórico diz: um dia aconteceu desse jeito. Uma parábola não, ela diz: assim como acontece lá, assim. Então ele faz uma comparação. Então nós não podemos querer literalmente interpretar os textos. Por exemplo, quando Jesus fala de uma ovelha que se perdeu e que o pastor foi atrás dela, ele não está querendo dar uma aula de agropecuária, né? Não é esse o assunto. A ovelha é outra coisa, não é ovelha, e o próprio pastor não é um pastor comum do campo, né? Que ele está fazendo uma comparação nesse sentido. Então, nós não podemos querer literalmente interpretar os textos quando ele é propriamente uma linguagem figurada, né? E as pessoas da época entendiam desse jeito. Eles sabiam que Jesus não estava falando de uma ovelha. Eles sabiam que Jesus não estava falando de uma moeda, né? Ele estava falando de outra coisa naquele momento, né? Então, as pessoas tinham essa noção ali. Quanto à questão de ser aplicada aos nossos dias, obviamente que podem. Eu acho muito interessante as parábolas. Elas são, por mais que são textos ou histórias que foram contadas dentro de uma cultura para um grupo de pessoas, para uma multidão, para às vezes um interlocutor que fazia uma pergunta para Jesus, ela transcende o tempo e ela pode ser atualizada e contextualizada para a nossa vida hoje também. Mas eu sempre tenho que tomar o cuidado de fazer o caminho correto. Eu não posso pegar ela hoje, né, e interpretar aqui e aí ver. Não, eu preciso começar com a compreensão que os primeiros ouvintes de Jesus tiveram, a reação que eles tiveram, se eles se alegraram com aquilo, se eles se revoltaram, como eles reagiram àquela parábola, e ou até dos leitores, né? Nós temos dois momentos. Um é o momento em que Jesus conta aos discípulos, à multidão, e o outro é o momento seguinte, quando Mateus, Lucas, Marcos escrevem esses textos para os seus destinatários. Então, como é que essas pessoas receberam inicialmente, dentro da sua cultura, dentro da sua época? As parábolas tratam de coisas do cotidiano, né? Vai falar de um camelo, vai falar de uma medida de fermento em 3 medidas de farinha. Talvez no nosso contexto hoje tem muita gente que não faz nem ideia como se faz pão. Vai na padaria, pega o pão pronto e ok. Na época não existia padaria, cada um fazia o pão em casa. Então, quando ele fala de uma medida de fermento e 3 medidas de farinha, toda pessoa, toda criança sabia como é que isso funcionava, né? Então, mas eu preciso pegar essa realidade e transportar ela, né? Entender o significado, o propósito, a aplicação, e aí trazer isso para a nossa realidade. Posso e devo fazer isso, né? Nesse sentido, as parábolas, por mais que tenham sido contadas há 2000 anos, elas são totalmente atuais, né? E vale a pena a gente estudá-las hoje ainda. Isso aí, pastor. E é interessante que, por essa linguagem cotidiana,
esse formato de história, parece que a gente consegue lembrar com mais detalhes, né? Exatamente. Você pergunta o que diz lá no texto tal, capítulo tal, quando é um texto corrido fica meio difícil, mas quando é a história contada em parábolas, a gente lembra detalhes, né? Repete para mim Romanos capítulo 7. Não faço ideia. Agora, se eu disser, me conta a parábola do samaritano. Posso não saber todos os detalhes, mas a gente consegue lembrar a história tranquilamente. E aí tem a parte didática dela, né? Porque a pessoa grava a história, depois ela está lá trabalhando, ela diz, mas ele estava falando de mim? Ele estava falando da minha situação? A pessoa consegue se identificar dentro dela. É muito interessante, porque faz parte do cotidiano, né? Exatamente. Faz parte do cotidiano. Bom, nós lançamos uma enquete para o pessoal responder aí, pastor, né? Será que uma parábola pode conter mais de uma lição? Nós já vamos ter o resultado do público, mas gostaria de fazer essa pergunta então ao senhor. Será que ao lermos uma parábola podemos tirar 2, 3 ou mais lições ou é só uma? Nós sabemos que tem pessoas que se posicionam teologicamente dizendo não, tem só uma lição, mas tem pessoas que dizem que tem mais. O que o senhor diz? Muito bom. Essa é uma pergunta que na história da interpretação o pessoal tem se batido um pouco sobre isso. E eu acho que nós precisamos resgatar aqui um pouquinho a história da interpretação das parábolas. Houve uma época, e isso vem desde os pais da igreja, você pega Agostinho, por exemplo, Tertuliano, outros autores da época, em que eles pegam algumas parábolas e fazem o que é chamado de alegorização. E aí cada detalhezinho da parábola tem um significado, procure na internet aí a interpretação de Agostinho sobre a parábola do samaritano. É muito interessante o que ele consegue fazer e não é nem propriamente dito dele, ele já copia isso de outros autores anteriores, mas ele pega cada detalhe e quer dar uma interpretação. E lá na época da Reforma, os teólogos, os biblistas começaram a se levantar, mas isso não está correto. Nós precisamos achar, não pode ser tudo isso. E aí o que aconteceu? Nós vamos de um extremo onde cada detalhe tem um significado, para um momento ali no século XVI, XVII, XVIII, onde se vai para um outro extremo e se diz assim, não, a parábola não pode ter mais detalhes, ela só tem uma verdade e ponto final. Toda a história geralmente é como um pêndulo, né? Ele vai de um extremo até outro extremo e nós precisamos achar o ponto de equilíbrio dentro disso. E aí nós vamos ter o pessoal que defende que há apenas uma verdade, né? Nós vamos ter pessoas que vão dizer, não, mas o detalhe pode ajudar a interpretação de alguma parábola, e vamos ter alguns autores, como por exemplo Kenneth Bailey, que fala sobre tem um excelente livro chamado As Parábolas de Lucas, que ele fala de um conglomerado teológico. Uma parábola pode sim ter mais temas dentro dele, né? Deixa eu dar um exemplo, a parábola do fariseu e do publicano, né? Está no Evangelho de Lucas, né? Alguns vão dizer, não, essa parábola está falando da forma correta de adoração no templo, né? Como os dois vão se apresentar. Outros vão falar, não, está falando de oração. O outro vai dizer, não, está falando de humildade. O outro vai dizer, né, várias formas. Para mim, o tema central naquela parábola é justificação. Porque ela começa dizendo que Jesus contou essa parábola porque alguns justificavam-se a si mesmos. E ela termina dizendo que aquele publicano, esse desceu justificado e não o outro. Para mim, ela está falando de justificação. Sim. Mas ela também fala de humildade, ela também fala de orgulho, ela fala de forma correta de adoração. Então, eu não sei se nós podemos hoje dizer assim, não, ela só tem uma verdade e não existe nada mais do que isso, né? Vamos dizer assim, quem de nós poderia dizer, não, Jesus não pode ao mesmo tempo querer tratar, né, de mais assuntos dentro de uma história. Ele é onisciente a ponto de dizer assim, eu vou contar uma história que vocês vão passar o resto da vida pensando e não vão conseguir esgotar o conteúdo dela. E eu quero fechar isso com uma ilustração. A gente conhece uma roda de bicicleta, né? Uma roda de bicicleta, ela tem no centro não o eixo, mas ela tem me fugiu a palavra agora, o cubo, bem no centro da roda, que seguram todos aqueles raios, né? Não sei se alguém que nos ouve já, no seu tempo de malandragem, desmontou um cubo só para ver o que acontece com os raios. Fica uma bagunça, tudo fora de lugar. A
a função de um intérprete de parábolas é colocar o cubo no lugar certo. Porque quando eu acho o centro, a linha central da parábola, todos os detalhes, e aí vem a ilustração, né, da roda de bicicleta, todos os raios vão estar no seu lugar e vão contribuir para que aquela imagem esteja correta. Enquanto eu não achar essa linha central, enquanto eu não colocar o cubo no lugar certo, o restante não faz sentido, né? Acho que esse é um exercício interessante para a gente como intérpretes, né, como hermeneutas das parábolas, de achar o fio da meada, né, achar o ponto central. E aí sim, eu penso que há mais detalhes, há outras coisas que podem ajudar a gente a entender melhor a parábola. Ok, pastor, muito interessante. Vamos saber então o que o público está achando a respeito dessa pergunta, dessa questão. O público respondeu o seguinte: sim, as parábolas têm mais de uma lição. 28 pessoas votaram no sim. Não, as parábolas, cada uma delas tem uma lição. Uma pessoa. Uma pessoa apenas. Então, muito obrigado por sua participação, todos aqueles que participaram e deram a sua contribuição. Não está errado, né? Estou mais tranquilo agora. Isso aí. Então, muito bom. Meus queridos, aproveite esse momento para relembrar que nós estamos trabalhando como instituição para oferecer no momento adequado e de forma oficial, no tempo oportuno, o nosso bacharelado em teologia em formato EAD. Ore por essa instituição, por toda a equipe que está dando o seu melhor para poder oferecer o quanto antes esse curso que é tão requisitado, que é tão solicitado à nossa instituição. Estamos trabalhando e, se Deus nos permitir, talvez no ano de 2021, o próximo ano, nós vamos conseguir oferecer para que você possa se preparar para a vocação do Senhor sobre a sua vida, aí na sua cidade, na sua realidade, na sua igreja. Temos uma novidade aqui também: o pastor Clayton vai ser um dos professores, vai fazer parte do corpo docente do nosso bacharelado em teologia EAD. Você vai ter oportunidade de tirar suas dúvidas sobre parábolas com o pastor Clayton nesse curso. Também aproveito para anunciar que estamos com uma super oferta em nossos cursos livres de capacitação ministerial. Nós chamamos aqui na nossa instituição de Programa de Capacitação Ministerial. São cursos de curto prazo, livres, totalmente EAD, que você pode fazer aí no seu celular, no seu computador. Você pode acessar o nosso portal fbponline.com.br e usar uma grande oportunidade que estamos dando aqui, é o nosso cupom de desconto de 50% em todos os cursos. É só usar o cupom NOVIDADE50 em numerais. NOVIDADE50 para qualquer curso que estiver disponível ali, você vai ter 50% de desconto e com certeza esses cursos vão acrescentar muito à sua vida. Faço ainda mais um merchan aqui do curso de Parábolas de Jesus, curso que deu fruto a todo esse material, esse conhecimento aqui que o pastor está explanando, foi exposto ali naquele curso, e também você vai poder conhecer um pouquinho mais de outras parábolas que pode ser que a gente não tenha tempo hábil para abordar aqui. Deixamos agora o vídeo de divulgação desse curso. Quero fazer um convite muito especial a você. Dentro do programa de capacitação ministerial da Faculdade Batista Pioneira, nós estamos lançando um curso As Parábolas de Jesus, na qual nós queremos estudar e aprender sobre um dos principais métodos de ensino que Jesus utilizou. Nós vamos estudar o livro As Parábolas de Jesus e seu ensino sobre o Reino de Deus, que é um material que eu escrevi há alguns anos atrás com os meus estudos do bacharelado em teologia, depois também de mestrado, e foi lançado recentemente como um livro. Nesse livro são estudadas mais de 40 parábolas, analisadas, interpretadas e aplicadas à vida pessoal, além de toda a parte de conceituação, de interpretação das parábolas. Eu quero compartilhar isso com você e estudarmos juntos para que você possa utilizar isso na sua vida pessoal e também no seu ministério. Eu sou o pastor Clayton André Kuhn, sou diretor da Faculdade Batista Pioneira e vou acompanhar você nessa disciplina. Você é nosso convidado especial.
Estamos voltando então no nosso segundo bloco aqui da nossa live sobre o ensino de Jesus através das parábolas. E como eu pedi no primeiro bloco, pegue a sua Bíblia, nós vamos estar agora vendo algumas parábolas, tirando algumas dúvidas com o pastor Clayton de alguns detalhes importantes, tanto do texto quanto da interpretação dessas parábolas. Abra a sua Bíblia conforme nós formos expondo cada uma das perguntas que vão ser relativas a um texto em si. Então vamos lá. Pastor Clayton, a próxima pergunta que temos aqui, ela se refere à parábola encontrada em Lucas 15, versículos 11 a 32. Parábola bem conhecida e que geralmente vemos o título, o filho pródigo, né? Então, é honesta a interpretação geral que se faz dessa parábola. Nesta parábola nós temos alguns personagens. Qual dos personagens poderíamos dizer que é o protagonista dessa história? Excelente pergunta. É uma das parábolas talvez mais conhecidas, né? Se a gente pegar Bom Samaritano, Ovelha Perdida e Filho Pródigo, talvez são as histórias mais conhecidas ou mais lembradas, né, quando se fala de parábolas. Para mim, infelizmente, o título que é dado para essa parábola talvez é um dos mais infelizes nos títulos dados dentro da Bíblia. Nós precisamos lembrar que esses títulos em negrito que estão acima de alguns textos, eles não fazem parte do texto original. Eles foram colocados pelos tradutores com o objetivo de ajudar a compreensão daquela perícope, daquele trecho, e geralmente são excelentes, né? Eles nos ajudam, um pequeno título lá, ele dá ideia do que os próximos versículos vão desenvolver. Mas nessa parábola, a parábola do filho pródigo, me parece que os autores não acertaram. Os autores não, os tradutores não acertaram no título. Alguns vão chamar de filho pródigo, até a gente fica perguntando o que é pródigo, né? Outros vão dizer que talvez seria a parábola do filho perdido, porque ele sai, vai lá para longe, está totalmente perdido. Outros vão dizer de forma já um pouco mais acertada a parábola dos filhos perdidos, porque a história começa, um pai tinha 2 filhos, e se a gente for olhar, um está perdido fora de casa e outro está perdido dentro de casa, então 2 filhos perdidos talvez seria melhor. Outros já vi tratar a parábola como a parábola do pai amoroso, colocando a ênfase no outro lado, não é nem na teimosia de um, nem a rebeldia de outro, mas a ênfase está no pai, no amor que o pai tinha para com os dois. E o Timothy Keller faz uma aplicação muito interessante quando ele chama essa parábola a parábola do pai pródigo. Na primeira leitura que a gente faz, diz, ele não entendeu nada, né? Ele se enganou, né? Na verdade, ele tem uma sacada muito interessante nessa parábola, porque pródigo dá a ideia de gastador, esbanjador. E quando você lê a parábola com cuidado, você vê que quem gasta, quem esbanja, quem investe é o pai. Porque ele derrama graça sobre o filho mais novo e depois ele derrama graça também sobre o filho mais velho que estava perdido dentro de casa, tanto quanto outros, né? Então, ele que, na minha opinião, é o protagonista, o personagem principal nessa história. Nós temos que entender, porque geralmente o que acontece? Pessoal, e a gente tem ouvido muitas pregações e mensagens sobre isso, né? E aí o filho pediu a sua herança, foi para longe, gastou tudo, aí ele se arrependeu, voltou para dentro de casa, fizeram uma festa, viveram felizes para sempre e amém, acabou a mensagem. Quem prega dessa forma não entendeu o centro da parábola. E aí deixa-me fazer uma leitura do contexto, que é uma coisa muito importante na interpretação das parábolas. Você precisa entender quem é que estava ouvindo, por que ele fala isso desse jeito. E o contexto, Lucas capítulo 15, versos 1 e 2, fala de 2 grupos de pessoas que estavam ouvindo Jesus. O texto lá diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam e ainda diziam: este homem recebe pecadores e come com eles. Ou seja, tem 2 grupos diferentes de pessoas. Tem um grupo de publicanos, pecadores, a ralé da sociedade, os piores que existiam. E do outro lado nós temos escribas e mestres da lei, né? Os fariseus e mestres da lei, os que se achavam, os que aplicavam a lei para os outros, os que diziam o que pode e não pode ser feito. E esses 2 grupos estão ouvindo Jesus.
E aí Jesus diz assim, deixa eu contar umas historinhas para vocês. E aí tem uma sequência de 3 parábolas. A primeira delas fala de uma ovelha que se perdeu lá fora, lá no campo, lá longe. E quando você olha o contexto, ele está falando nesse momento dos publicanos e pecadores, dos que se afastaram de Deus, dos que estão longe. Mas ele diz, eu vou contar uma segunda história. Ele conta de uma mulher que perdeu uma moeda. E essa moeda, é muito interessante, ela é perdida dentro de casa. E nesse momento ele não está falando dos publicanos e pecadores que se afastam e vão para longe. Ele está falando dos escribas e fariseus que estão todo dia no templo, na sinagoga, mas são tão perdidos quanto os outros. E ele diz que alguém foi atrás e buscou e resgatou ela também. E aí ele termina na terceira parábola dizendo assim, não entenderam ainda? Deixa eu contar uma terceira história. E ele coloca os 2 grupos numa parábola só. Ele diz, um pai tinha 2 filhos. Um saiu lá para longe, os publicanos e pecadores, mas que voltou para dentro de casa. O outro estava o tempo todo dentro de casa, mas é tão perdido quanto o que saiu. E aí, né? Né? Então, quando você olha a ênfase dessa parábola, ela está no segundo filho e não no primeiro. Inclusive a pergunta é, esse segundo filho, ele que é o mais velho, ele entra para dentro de casa, não entra? Como é que fica ao final da parábola? A história fecha como um teatro que fecha a cortina antes do último ato, né? E a gente não sabe, será que ele entrou ou não entrou? Por quê? Porque agora os escribas e fariseus que estavam reclamando de Jesus, eles iam ter que dar uma resposta e dizer assim, vou ficar aqui fora reclamando ou vou entrar porque eu sou tão perdido quanto os outros e vou comer com Jesus, né? É muito interessante que os escribas e fariseus reclamaram que Jesus recebia pecadores e comia com eles. As 3 histórias terminam com festa, com comida, e a terceira história olhando para eles assim, vocês vão ficar aí fora reclamando ou vão entrar e comer junto com o mais novo que já está aos pés de Jesus comendo? Então é muito interessante. Então o protagonista principal nessa história não é o filho mais novo, não é o filho mais velho, na minha opinião é o pai, que obviamente representa Deus ali, que derrama a graça sobre todos os perdidos. Aí tem que ver quem aceita voltar para dentro de casa e ser achado ou quem quer ficar do lado de fora reclamando. Ótimo, pastor, ótimo. É interessante a gente perceber que a parábola em si não começa quando abre aspas e termina quando fecha aspas. A parábola tem um contexto e a gente precisa conhecer cada detalhe. Exatamente. Se não entender, nem todas as parábolas está claro o contexto, mas quando tem o contexto, nós precisamos perguntar quem é que estava falando, era para a multidão, era para os discípulos, era uma pessoa, e principalmente ver qual foi a reação das pessoas depois das parábolas, porque existe um fator muito interessante nas características das parábolas, que é a evocação de resposta. Jesus não contava só como a gente conta uma piada, uma anedota para alguém, ele contava para provocar a pessoa a dar uma resposta. E aí a pergunta é, que resposta o ouvinte de Jesus deu? Será que eles entenderam ou não? E aí eu trago para a minha realidade, será que eu estou entendendo e dando a resposta certa ou não? É muito interessante isso. Demais. Nessa Jesus termina da melhor maneira daquele antigo programa, né? Você decide. Você né? decide. Né? Você decide. Vamos para a próxima pergunta, e essa daqui é uma colaboração da nossa ex-aluna Catherine, que está lá em Portugal desenvolvendo ministério junto com o seu marido Giovanni. Que legal ter a sua participação, Catherine. Isso significa que a nossa live está indo longe, pastor, né? Então temos uma pergunta da Catherine aqui em relação à parábola do rico e o Lázaro, que temos por título, né? Que se encontra em Lucas 16, versículos 19 até 31. Se você quiser abrir, pode abrir para acompanhar o contexto aqui. Então, tendo em vista essa parábola do rico e o Lázaro, pastor, essa parábola ela foi baseada em personagens reais ou fictícios? E ainda poderíamos colocar junto aqui, é uma parábola mesmo ou é uma história real que Jesus estava contando? Boa pergunta. Abraço para a Catherine e para a Giovanni lá em Portugal. Muito legal ver vocês juntos aqui também. Essa é uma pergunta que aparece muitas vezes, né? Escuta, isso é apenas uma comparação ou é história, né? E geralmente a dúvida aparece pelo fato de, nessa história, diferente de outras parábolas, nós termos um nome próprio. O Lázaro. Geralmente um homem descia de Jerusalém para Jericó, passou um sacerdote, passou um levita, passou um samaritano, mas você não dá nomes aos personagens, né? Então, eu já vi vários autores, vários comentaristas dizendo, não, isso não pode ser uma parábola,
porque tem nome próprio, né? Então não poderia ser. Bom, primeiro que não existe nenhuma regra em nenhum lugar que diga por isso não pode ser uma comparação. Que é diferente, né? Mas se eu pegar, por exemplo, assim, não, só porque só tem nessa parábola e não tem em nenhum outro lugar, eu poderia aplicar o mesmo critério para outras parábolas também, dizer assim, quantas parábolas tem agulha? Só tem uma lá do camelo. Não, então essa não pode ser porque não tem nenhuma outra que tem agulha, só essa, né? Então, quer dizer, eu pegar, desclassificar ela como parábola apenas pelo fato de ter um nome próprio, eu acho que é um argumento muito fraco, né? Então, ele, para mim, ela continua sendo parábola, né? Óbvio que muitas parábolas nós temos por trás um contexto histórico, um fato da época, né? Algo que, por exemplo, pegar a parábola das minas, das 10 minas, que um rei, ou melhor, um homem nobre sai para tomar posse, né? Vai para um reino distante e depois volta, enquanto isso ele deixa... era o que acontecia quando um governador local, regional, saía para Roma para ser empossado como governador, ele já deixava pessoas ao seu serviço lá, ia tomar posse. Isso não levava, não tinha como pegar a ponte aérea Jerusalém-Roma, né? Então isso levava às vezes meses ou até um ano para isso, e quando voltava, então de fato, né? Então por trás daquela parábola tem um fato real, né? Que era conhecido entre as pessoas. Mas quando a gente vai para essa parábola do rico e Lázaro, e a pergunta é, eu posso analisá-la como parábola ou não, ela é um fato histórico? Para mim, se eu analisá-la como fato histórico, acho que ela complica mais do que ajuda. Porque aí eu vou ter que admitir, não, a pessoa morre aqui, aí ela vai para o seio de Abraão, mas o outro está lá no inferno, ele consegue enxergar o céu, ele consegue conversar com o pessoal lá do céu, né? Quer dizer, se eu quiser analisar isso como um fato histórico, desculpa, mas eu acabo trazendo mais complicação do que ajuda para o meu texto, né? Então, eu prefiro analisá-la como uma parábola, por mais que tenha esse fato diferente, tem um nome próprio. Alguns até vão dizer que em vez de Lázaro como nome próprio, os nomes bíblicos eles têm significado, então a ideia é o significado do seu nome. Mas para mim ela é parábola e ela tem um significado, vamos dizer assim, uma linha central. O que se faz nesse mundo determina o que vai acontecer depois da morte. E depois da morte não tem mais como modificar, como alterar qualquer coisa. Então, para mim, é parábola e ela está dando essa verdade central. Cuide do que você faz aqui, porque o que você fizer aqui determina o que vai acontecer além da morte. Isso, temos que tomar muito cuidado. Já vi aí teologias construídas em cima dessa parábola, né? Exatamente. E até o cuidado de não querer tirar vários aspectos escatológicos. Não, a parábola não quer dizer tudo isso. Ela simplesmente quer dizer o que você fez aqui. Não adianta lá depois querer mudar. Você precisa fazer aqui. Hebreus vai dizer, o homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso vem juízo. Então morreu, tá definido o que vai acontecer com você. Então não adianta criar mais coisas do que a própria parábola quer dizer. Certo. Seja honesto com o texto bíblico. Não queira forçar algo que o texto não está dizendo. Pastor, vamos lá para mais uma questão aqui, mais uma parábola bem tranquila de se explicar, né? Agora você pode abrir na sua Bíblia Lucas 16, versículos 1 a 9. É a parábola a qual geralmente chamamos da parábola do administrador infiel. Essa parábola é um tanto complicada, pastor. Será que aqui Jesus estaria encorajando a desonestidade, visto que na parábola o administrador parece alterar ou adulterar os dados de dívidas que pessoas tinham com o seu senhor? Será que Jesus está incentivando aí a desonestidade e a corrupção? O que será que Jesus quis ensinar com isso, pastor? E em épocas de corrupção como a gente está hoje em dia, isso não pegaria muito bem, né? Não. Então temos que tomar todo cuidado, né? Acho que o problema todo dessa parábola vem
de uma aplicação que está no final, ou de uma aparente conclusão que nós temos ali, quando diz no verso 8 assim: o Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente, pois os filhos desse mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Então, se chega no final, você já fica meio encrencado com a parábola, e chega no final e Jesus diz ainda que o Senhor elogiou aquele administrador. Quando diz o Senhor, é o Senhor da parábola. É isso que nós temos que entender. Não é Jesus que está elogiando. O Senhor daquela história, o dono daquela propriedade, ele elogia o seu funcionário que é claramente desonesto dentro dessa história, né? A gente precisa entender como é que esse negócio funciona. Primeiro, ele não está elogiando a desonestidade ou a corrupção dele. Ele está elogiando a perspicácia dele. No meio de uma situação adversa para ele, ele tomou uma providência para se safar daquela história. É isso que, quando diz o Senhor elogiou, porque ele agiu astutamente, né? A palavra astúcia pode ter o aspecto negativo, mas também pode ter a ideia de perspicácia, quer dizer, ele foi inteligente no fim das contas. Ele estava numa situação adversa, mas foi inteligente. Então vamos entender um pouco o que é que está por trás. E aí nós temos que entender que é uma parábola, e as pessoas da época conseguiam entender as histórias como uma parábola, e não, ele está fazendo uma comparação, ele não está literalmente tratando isso desse jeito, né? O que acontece? Nós temos o dono de uma propriedade que possivelmente trabalha com uma espécie de arrendamento, e ele tem um administrador para essas coisas, né? E o texto vai dizer lá no início que algumas coisas ele não agiu corretamente, então o dono da propriedade manda ele embora, despede ele. Muito provavelmente os arrendatários não tenham ainda a informação de que ele foi despedido. Até porque eles vão cooperar quando ele diz: traga os bilhetes de vocês, né, a nota promissória, né, e vamos fazer a mudança. Todo mundo coopera. Se eles soubessem que ele estava despedido, o pessoal ia dizer: não, eu não vou me complicar com você, porque você não é mais funcionário, não é mais o administrador do proprietário. Então eles cooperam. Então o que ele faz? Ele sabe que ele foi mandado embora. Até o texto diz que ele não vai achar outra coisa, ele não tem habilidade para escavar, não quer mendigar e assim por diante. E esse camarada tem um plano, né? Leia Parábolas de Lucas, de Kenneth Bailey, né? E depois também leia as parábolas no Ensino do Reino de Deus, também são 2 bons livros sobre isso, né? Qual que é a ideia? Ele tem um plano. Se eu agora chamar um por um desses arrendatários e dizer assim: olha, o patrão resolveu dar um desconto para todo mundo, né? Você que devia 100 coros de trigo lá, ou 100, né, sacas de trigo lá, vamos botar 80 aqui, né? Ele deu um desconto aí para vocês. O outro lá devia X, então vamos botar, ele deu um bônus para vocês aqui e tal. E ele tem essa jogada. O que as pessoas vão fazer? Poxa, mas que patrão generoso, que cara bom esse. E o conceito de aldeia da época, nós temos uma vida muito individualista. As pessoas naquela época, era a vida da aldeia, era a vida da comunidade. Então é provável que imediatamente as pessoas vão começar a fazer uma festa, celebrar isso, porque isso era algo de fato muito generoso. E aí quando o patrão agora chega e vê aquela situação, ele tem 2 opções. Ou chamar todo mundo e dizer assim: gente, essa conta que foi feita, isso é bobagem, ele não tinha autorização para fazer isso, volta tudo atrás, cada um deve a dívida original. E aí as pessoas que tinham confiado e dito assim: poxa, o cara é generoso, o cara é legal, que estavam fazendo festa e louvando aquele patrão, vão agora começar a amaldiçoá-lo, vão começar a falar mal dele. Então ele tem a opção de voltar atrás, dizer está tudo errado. Ou ele tem a opção de dizer assim: deixa quieto, deixa todo mundo me elogiar, porque foi uma boa ação, uma boa atitude. E parece que é isso que o senhor daquela propriedade elogia, quando diz assim: o senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu astutamente, ou seja, ele tinha perdido tudo, ele não tinha mais nada. Ele teve uma sacada, uma jogada, de dizer assim: eu vou apostar tudo na generosidade do meu patrão, porque eu sei que ele é generoso.
E ele vai olhar essa situação e dizer assim, é melhor deixar do jeito que está. Só que você diz assim, mas e como é que fica a desonestidade? O ouvinte da época, nós estamos muito literais em algumas coisas. O ouvinte da época, ele sabia assim, Jesus está contando uma parábola. E se ele está contando uma parábola, ele não está dizendo que eu é para ser desonesto como esse cara foi desonesto. Ele está elogiando a perspicácia dele, a habilidade dele de fazer. E tanto que depois vai vir aquela ideia, assim como aquele camarada, né, depositou toda a sua confiança no seu Senhor, se ele num negócio secular fez isso, quanto mais, e esse é um detalhe de muitas parábolas, né? Assim como, tanto mais. Né? Se um cara do mundo, nos seus negócios, faz desse jeito, quanto mais nós cristãos deveríamos depositar toda a nossa confiança na generosidade de Deus, ao invés de ficar por aí reclamando e dizendo que está tudo perdido, não tem mais o que fazer. Né? Então ele não elogia a desonestidade, ele elogia a habilidade dele de fazer os negócios. E aí traz a aplicação para nós hoje que deveria ser exatamente isso. Você só sabe que tem uma saída, que é Deus. Então deposita toda a tua confiança em Deus, porque não tem outra coisa para fazer. Certo, pastor. Olha, parábola difícil de explicar, mas a explicação foi muito boa. Foi muito boa. Vamos para a nossa última pergunta, então. Agora se encontra lá em Lucas 11, versículos 5 até o 8, que é a parábola a qual nós temos por título Parábola do Amigo Importuno. Pastor, essa parábola ela traz a realidade da importunação de um vizinho, né? E parece que aquele que é importunado é convencido pela importunação do seu vizinho. Parece que ali o texto está falando, a parábola está falando que Deus ele pode ser convencido pela importunação. Será que os planos de Deus, aquilo que Deus pode ser mudado se a gente ficar insistindo? Às vezes a gente vê aí algumas igrejas, insista na oração que Deus vai fazer. Como explicar esse negócio aí, pastor? Essa é uma parábola bem interessante e muito mal interpretada, especialmente por essa palavra importunação e essa ideia que está por trás. Eu posso importunar Deus e aí Deus, eu vou encher o saco de Deus tanto, né? Até que ele diz assim, tá bom, né? Vou lá, vou fazer. É uma parábola curtinha, eu faço questão de ler a parábola para que a gente entenda o contexto todo. Diz assim, é Lucas 11, dos versículos 5 a 8. Diz assim, então lhes disse... Suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro, responda, não me incomode, a porta já está fechada e meus filhos estão deitados comigo. Não posso me levantar e me dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Essa é a parábola completa, uma parábola curtinha. E aí vem a pergunta, será que Deus pode ser importunado? Será que eu incomodar Deus até não querer mais? Será que ele vai fazer? Aqui nós precisamos, essa parábola é muito parecida com a parábola anterior do administrador infiel que nós vimos. Ela tem por trás o contexto da aldeia, da comunidade da época, e algo que era muito forte naquele contexto era a hospitalidade das pessoas. E a hospitalidade ela não era apenas individual ou familiar, era a hospitalidade da aldeia. Então, quando alguém recebia um viajante, uma visita, não era a responsabilidade apenas dele, era a responsabilidade da aldeia receber bem aquela pessoa. E aí o texto nos diz que alguém recebeu lá já bem tarde, né, uma visita, e quando ele foi ver, ele não tinha mais mantimento suficiente para atender aquele visitante. E aí o que ele faz? Ele vai bater na porta do vizinho e diz, olha, estou precisando de pão, estou precisando de algumas coisas aqui para atender bem o nosso vizinho. E aí vem aquela chamada, né? E o outro até vai dizer, não, me incomode, a porta já está fechada, meus filhos estão deitados, não posso me levantar e dar o que me pede. E aí vem quase uma conclusão ali, né? Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação ele vai se levantar. A gente acha que não, é por tanto incomodar, portanto ele bater.
Nós temos, e eu quero mostrar 2 elementos aqui que mostram que não é isso, né? Porque se nós disser assim, não, Deus vai responder a gente quando a gente incomodar Deus e importunar, isso teologicamente fica bem estranho, não é assim que a gente lida com esse assunto. Na verdade, o que nós temos no texto aqui é uma grande pergunta que Jesus faz. A gente lê ele todo como uma afirmação, mas ele é uma grande pergunta, mais ou menos no sentido assim, você consegue imaginar que alguém recebe uma visita, isso nesse contexto de hospitalidade da aldeia, né? Você consegue imaginar alguém que recebe uma visita lá perto da noite e não tem os mantimentos, e ele vai bater na casa do vizinho que tem que honrar a hospitalidade da aldeia, e que esse vizinho vai dizer assim, não posso levantar, a porta está trancada, meus filhos estão dormindo. Você consegue imaginar uma situação? E o ouvinte da época diria assim, de jeito nenhum. Na nossa comunidade nós temos honra, nós vamos honrar a hospitalidade, todo mundo vai fazer o que é necessário. Então isso que está por trás aqui. Por quê? Porque esse cara que recebeu a visita, ele diz assim, eu não tenho, mas eu sei aonde tem e essa pessoa vai me ajudar. Ele está depositando de novo a sua confiança, assim como na parábola do administrador infiel, ele está depositando a sua confiança, né, em alguém que vai ajudá-lo. Mas aí vem essa pergunta, importunação. Se ele fizer isso, se ele não fizer isso por ser seu amigo, né, ele vai fazer por causa da importunação. E aí eu tenho uma informação a dar que geralmente as nossas traduções são excelentes em tudo que trata, mas eu creio que nessa palavra os tradutores ainda não chegaram naquilo que precisaria. A palavra que nós temos no original é anaidos, ou anaideia, né? Anaideia vem de aidos, que é vergonha, e aí tem o an na frente, que é a negação daquilo. É como você tem normal e anormal. Anormal, ele está negando aquilo, né? A normalidade. Então aqui ele está negando, ou seja, ele está dando o inverso. Se ele não fizer isso por ser seu amigo, ele vai fazer isso por causa da anaideia, a questão de não ser uma vergonha. Ou uma outra tradução, para evitar a vergonha. Ou seja, aquele amigo, né, que o vizinho lá que tem os mantimentos, ele se não vai fazer apenas pelo fato de ser amigo, ele vai dizer assim, não, nós não podemos ficar envergonhados como a aldeia aqui hoje. Já pensou, o visitante que veio de fora vai sair falando mal de nós? Então, para evitar a vergonha da aldeia toda, ele vai entregar. E ele vai fazer isso, inclusive, de bom grado, porque olha como termina o texto. Ele vai fazer isso por causa de importunação, que eu acho que não é essa a tradução correta, mas para evitar a vergonha, para evitar a desonra da aldeia. E aí como é que termina? Ele dará tudo o que precisar. Se fosse de mau grado, né, aquela coisa assim, tem que levantar de noite, tem que abrir a porta, os filhos estão dormindo, você acha que ele ia dar algo além dos pãezinhos que está pedindo? Ele ia jogar pela janela os pães para fora e dizer assim, se vira. Não, ele está dizendo assim, ele vai se levantar e vai, inclusive, dar tudo o que o outro está precisando. E aí vem de novo a aplicação para nós, parecida com a aplicação da parábola do administrador infiel. O que esse cara que recebe o visitante, o que ele está fazendo? Ele sabe que ele não tem o que ele precisa. Ele deposita toda a sua confiança em alguém que sabe que pode ajudar. E aí vem a lição para a gente. Quando lhe falta alguma coisa, você não tem outra opção. A única opção que nós temos é confiar naquele que tem honra, né, que vai honrar a sua fidelidade, que vai não que eu possa insistir, importunar, bater, né, até que Deus diga assim, não aguento mais, eu vou ajudar. Não, eu posso ter certeza da fidelidade de Deus e que Ele vai dar não apenas aquilo que eu acabei pedindo, mas Ele dá aquilo que nós temos necessidade. Então, vamos dizer assim, de um lado negativo, né, dessa parábola que parece assim, pô, Deus é importunado, tem nada a ver com isso, e a lição é muito grande que nós podemos confiar em Deus porque Ele vai honrar a sua fidelidade, muito além daquilo que a gente imagina. Essa é a lição dessa parábola. Ótimo, pastor. Como é importante interpretar
corretamente a palavra de Deus para que a gente não cometa alguns erros, né? Vemos aí alguns movimentos, a oração que muda o coração de Deus, né? Exato. Essa parábola nos mostra que não é bem por aí, né? Então, precisamos entender bem as Escrituras. Ou às vezes até que a gente precisa informar Deus, como se Deus nem soubesse o que a gente está precisando. Deus já sabe, no Sermão do Monte está muito claro isso, Deus já sabe do que nós temos necessidade antes até do que a gente pede, né? A oração ela é para transformar o nosso coração, não o coração de Deus. Ótimo, pastor. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Enriqueceu bastante o nosso conhecimento aí sobre as parábolas. Gostaria de te convidar para falar um pouquinho sobre esse segundo livro aí que o senhor tem em mãos. Pode nos falar um pouquinho? Isso. Quando eu estava pesquisando sobre as parábolas, e alguns dos livros ao final disseram assim, olha, além das parábolas relatadas de Jesus, né, filho pródigo, bom samaritano, ovelha perdida e assim por diante, existem alguns gestos de Jesus que têm um significado, uma espécie de uma parábola dramatizada, né? Ou quando ele lava os pés dos discípulos, quando ele amaldiçoa aquela figueira na entrada lá de Jerusalém, por que ele escolhe 12 discípulos, e aí por aí vai, né? E aí eu tomei como propósito, fiz a pesquisa disso num segundo mestrado e depois como doutorado também, onde eu pesquisei justamente esse assunto das ações parabólicas de Jesus, gestos de Jesus que têm um significado a mais. Esse tema, ou esse título dessa forma, ações parabólicas, foi uma invenção minha, né? Tinha ações proféticas, ações simbólicas, pensando nos profetas do Antigo Testamento, parábolas dramatizadas, e aí como eu tinha trabalhado com parábolas, então trabalhamos a questão de ações parabólicas também, que vai dar um tema interessante para uma hora dessa a gente conversar sobre esse assunto também. Ótimo. Se você deseja adquirir algum desses livros do Pastor Clayton, pode deixar nos comentários dessa live ou entrar em contato com a nossa secretaria, que vai estar à disposição. Certo? Pastor, muito obrigado por esse tempo dedicado, muito obrigado por aqueles que estiveram conosco nessa live como espectadores. Gostaria de anunciar o tema da semana que vem, como de costume, geralmente a gente faz no finzinho da live, já anuncia a próxima. Teremos a presença do pastor Renato Gusso, professor nessa casa também, já foi diretor aqui dessa instituição. Pastor Renato Gusso vai estar abordando uma temática em cima da hermenêutica com o título Como Entender a Bíblia. Você pode enviar a sua pergunta através do nosso Facebook, Instagram ou através também das nossas redes sociais aí. Pode entrar no nosso portal, enviar através dos contatos que temos disponíveis aí. Você vai ser convidado a participar conosco dessa próxima live com as suas questões, com as suas contribuições. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua noite. Muito obrigado pela participação.